Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal YouTube Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal, vamos prosseguir aqui, tá? Com o nosso projetinho, beleza? Pessoal, vamos lá. Mais uma vez, só lembrando, tá? Que a gente não vai trabalhar aqui com banco de dados, com API, nada do tipo, tá? Isso aqui é simplesmente uma interface gráfica, beleza? A gente tá comparando aqui como o Instagram, beleza? Mas nada de muita coisa aqui, tá? Claro, é assim, pessoal, eu sempre quando eu ensino uma tecnologia, tá? Eu gosto de trazer um projetinho prático, beleza? Pra gente aplicar o conhecimento que a gente adquire naquela tecnologia, tá? Então, na aula 2 e 3, tá? Eu dei alguns exemplos bacanas sobre Style de Component, então a gente vai aplicar aqui nesse projeto, tá? Você pode me dizer, ué, mas pra que eu vou fazer isso? O que isso vai me trazer? O que eu vou ganhar com isso? Pessoal, é o seguinte, de nada adianta, tá? Você estudar, aprender qualquer coisa, tá? Isso é em qualquer área, tá? Você estudar uma coisa, só estudar e não aplicar ali, tá? Ou seja, não praticar, tá? Então, principalmente na área de desenvolvimento, pessoal, tá? Que exige bastante coisa, tá? Então, é muito importante, beleza? Praticar, tá? Então, não adianta, a única forma de você aprender programação é praticando, beleza? Não tem outra forma, tá, pessoal? Então, não adianta. Tem que praticar, beleza? Então, é o seguinte. Então, aqui nesse projetinho aqui, tá? A gente, inclusive, aqui vai aprender bastante coisa. Vamos absorver bastante conhecimento aqui, tá? Então, bacana, pessoal. Então, vamos lá, ó. A tecnologia que a gente tá usando aqui é React Style de Component, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui começar, pessoal, tá? Então, ok. Vamos abrir aqui a nossa pastinha, tá? Ó. Então, você clica aqui, abrir, beleza? Você pode... Essa é uma das formas, tá? Então, aqui, ó, no diretório aqui principal, você abre com seu CMD. Dá um CMD, ó. Vai abrir o seu CMD, tá? E aqui no caso eu vou entrar aqui com Code ponto, beleza? Vou abrir o meu VS Code aqui, meu Visual Studio Code. Então abriu aqui, pessoal, nosso projeto, tá? Bacana, vamos lá. Pessoal, eu quero mostrar uma coisa aqui pra você que ficou na aula passada pra gente resolver, beleza? Então, fica um pequeno probleminha, um detalhezinho pra gente resolver. Então vamos lá, ó. Vamos aqui em New Terminal, vamos abrir aqui o nosso terminal. Pessoal, só lembrando, perceba o seguinte, aqui o projeto aqui, ó, tá? Que a gente vai fazer aqui, eu já fiz esse projeto, a gente vai refazer aqui junto, tá? Ele tá rodando na porta 5173, beleza? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos aqui, ó, só lembrando, pessoal, que você pode usar com PowerShell, com CMD normal, não tem problema, com prompt, tá? Eu vou usar o Bash, tá? Não tem problema nenhum, pessoal, mais uma vez, só lembrando, não tem problema nenhum, você pode usar aí o terminal que você quiser, tá? Detalhe importante, a gente tá aqui na pasta Clone Instagram, a pasta principal. A gente precisa entrar nessa pasta Instagram, onde está aqui nosso projeto. Então vamos fazer o seguinte, ó, simplesmente dar um CD Instagram. Entremos aqui, ó, na nossa pastinha agora, perceba, /Instagram. Agora vamos rodar nosso projeto, então npm run dev, vamos abrir aqui. Perceba aqui o seguinte, pessoal, tá? Ele abriu aqui na porta 5174. Por quê? A porta 5173 está ocupada. Então, é nessa porta aqui que a gente vai rodar o nosso projeto. Então, aqui do ladinho, vamos dar um localhost aqui, ó. Localhost, tá? Aqui a gente tira o 3 e coloca o 4, beleza? Então, aqui vai abrir o nosso projeto. E tá aqui, pessoal, o nosso projeto, ó, tá? Então, na aula passada a gente parou aqui, beleza? Então, ficou esse probleminha pra gente resolver, ó, tá? Então, vamos lá. O que tá acontecendo aqui, ó? Vamos aqui entrar no nosso código, tá? O que tá acontecendo aqui, pessoal? Eu posso até fechar o terminal aqui, ó, tá? Sem problema. Vamos lá. Aqui no nosso theme, vamos entrar aqui no nosso theme aqui, ó, onde está o nosso estilo reset global aqui. É o seguinte, a gente criou aqui, tá, esse reset aqui, ó, tá? No CSS normal a gente usa asterisco. Aqui também sem problema, beleza? Só que tipo assim, a gente aqui vai colocar o body, beleza? Então a gente fez o seguinte, a gente importou o create global style do style component, beleza? E aqui a gente exportou default, ou seja, por padrão. Tá? Então, a gente, em vez de a gente colocar com export, const, tá? Então, aqui a gente está usando default, tá? Beleza. Aqui, em vez de a gente colocar o asterisco, vamos colocar o body, beleza? Bacana, ok. Então, isso aqui vai permitir, isso aqui, ó, vamos ver. Se a gente for ver aqui, ó, perceba que o projeto está funcionando e o nosso projeto voltou normal, ó, tá vendo, ó? Então, tá vendo, ó? Perceba uma coisa, pessoal. Perceba que a gente tem aqui o nosso cabeçalho aqui, ó, e aqui a gente tem essa área toda branca. Já no nosso projeto aqui, ó, no projeto funcional aqui, ó, perceba que ele é mais escuro um pouco, tá vendo? Meio que um cinza, né? Então vamos resolver isso. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, aqui ainda, tá? Aqui ainda dentro do nosso body, vamos dar um background. Então vamos colocar, ó, background, só background, tá? Beleza. Vamos colocar aqui uma coisinha hexadecimal. A gente vai usar FA,
tá? Então ela é meio que um cinza assim, ó, tá vendo? Então se a gente for ver isso aqui, tá? Vamos ver aqui o resultado. Perceba o seguinte, ó. Perceba que a gente já tem uma cor mais diferente um pouco, tá vendo? Olha aqui, ó, essa área aqui, ó, ela tá mais que cinza. Essa parte aqui ela tá mais clara, tá? A parte aqui do cabeçalho. Pessoal, outra coisa que a gente vai usar aqui, ó, perceba a fonte, tá? E como eu já falei, se você quiser usar a fonte do Instagram, você procura aí pela fonte mesmo, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas perceba o seguinte, ó, que a gente tem essa fonte aqui, ó, tá? Ó, então essas fontes aqui, já no outro aqui, ó, tá diferente. Então vamos usar essas fontes. Então pra gente não ir... não perder muito tempo, tá, pessoal? Para o aluno ficar muito grande, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, fonte, traço, family, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, tá? Inclusive, a gente vai usar algumas coisas interessantes aqui, ó. Tá? Eu vou colar aqui, ó, pra gente não perder muito tempo, tá, pessoal? Então, ok. Então, a gente tem aqui o seguinte. Fonte Family, a gente tem aqui a Segoy UI, o Roboto, tá? Pessoal, detalhe importante, deixa eu fechar um pouco aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Isso aqui, ó, esse WebKit Font, isso aqui são prefixos para navegadores, para compatibilidade com navegadores, tá? Então, depois se você quiser dar uma pesquisada na internet aí, tá? Sobre prefixos, beleza? Para compatibilidade de navegadores, tá? A gente não vai entrar com muito detalhe aqui, muito detalhe técnico, para a aula não ficar muito grande, tá? Bacana. Então, se a gente for ver isso aqui, ó, no nosso projeto, perceba que a nossa fonte mudou, ó, tá vendo? Ó? Igual essa aqui, ó, tá? Beleza. Ok. Como é que a gente usa? Então, isso aqui. Então, a gente vai lá no nosso header, aqui, ó, beleza? Então, aqui no nosso header, a gente fez o seguinte, a gente importou aqui, ó, import global style. Aí você diz, ué, mas esse global style, eu não criei ele aqui, ó. Aqui tá create global style. Dentro desse create global style, tem esse global style. Então a gente importa global style, beleza? Como se estivesse referindo ali o create global style, beleza? De onde? Do nosso diretório theme, que no caso é esse tema aqui, ó, beleza? Essa pasta aqui. Então, como é que a gente chama esse aqui, nesse nosso componentezinho aqui? Então a gente vem aqui embaixo, ó, tá? Vamos aqui. E aqui eu tô chamando aqui, ó, dentro ainda do meu nave aqui, ó, beleza? Sem problema. Essa forma profissional, não. Por quê? Se eu fazer isso aqui, ele vai pegar apenas no meu componente header. Então, vamos apagar tudo isso aqui, ó. Esse global style, esse import aqui, ó. Vamos apagar ele. Inclusive, vamos apagar ele aqui, ó. Vamos apagar aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos aqui no nosso app.jsx. Porque esse app aqui é o que recebe os nossos componentes. Perceba, o meu header está sendo chamado aqui dentro. Então, o que é que acontece? Para mim não ficar import, global styles em cada componente, então eu chamo uma única vez, tá? Aqui dentro do meu app. Então, como eu estou chamando aqui, o meu app está provendo todos os meus componentes, então automaticamente esse reset aqui, tá? Esse reset global aqui, ele vai pegar em todos os meus componentes, beleza? Então, vamos importar ele. Então, aqui em cima eu vou fazer o seguinte, ó, import, tá? Então, global styles, tá? Global styles, de onde? De ponto barra, beleza? Vamos voltar um diretóriozinho aqui, tá? Theme, aqui, ó, a nossa pastazinha theme, nosso diretório theme. Pronto. Agora eu chamo aqui dentro, ó, o meu componente global style. Então, como é que eu faço? Então, global style. Assim, ó, chamo meu componente aqui. Se eu for ver isso aqui, automaticamente pegou, tá vendo? Ó, tá a mesma coisa, pegou, tá? Então, beleza, pessoal. Então, essa parte aqui era isso que a gente tinha que resolver. A gente resolveu, tá? Ok. Agora vamos iniciar aqui. O que é que a gente vai começar, pessoal? A gente vai começar aqui, ó, tá? O seguinte. Perceba que a gente tem essas imagens, a gente tem aqui esse ícone aqui, a gente tem esses detalhezinhos aqui, ó. Inclusive tem 43, os posts, tá? As mensagens, etc. Ok. E a gente tem aqui esses links aqui ainda. Perceba que a gente tem uns links aqui, ó. Beleza? Ó, a gente tem esses links. Então, pessoal, é o seguinte, para boa prática, tá? A gente sempre começa sempre pelos dados, tá? Então, a gente prepara os dados para quando a gente for fazer a aplicação já está pronta ali, a gente só usa. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu explicar para vocês. A gente vai fazer um arquivo JSON, beleza? Ou seja, a gente vai criar um arquivo JSON, ele vai simular ali como se fosse o nosso banco de dados, tá bom? Para quê? Para a gente armazenar essas informações, inclusive imagens, essas quantidades aqui, beleza? De curtidas, de mensagens, de posts, tá? Então, inclusive esses links aqui, ó. Por quê, pessoal? Perceba o seguinte, imagine, deixa eu voltar aqui, imagine a gente usar, tá? A gente usar todos esses links aí, ó, tá? Usar essas imagens dentro do nosso app, a bagaceira que não ia ficar isso, tá? Então ia ficar muito verboso o nosso código, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó.
Vamos fechar o nosso componente. Aqui em SRC, ó, na pastinha SRC, vamos criar uma pasta, new folder, e vamos colocar data. Beleza? Então isso aqui vai simular nosso banco de dados. Então aqui a gente vai criar um new file e vamos colocar index.jsx, ok? Aqui vem uma sacada. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos então criar, tá? Então vamos criar aqui o nosso JSON para a gente armazenar nossas informações dentro desse JSON. Então como é que a gente vai fazer? Export. Por que export? Porque eu vou usar ele nos meus componentes. Então eu preciso exportar isso aqui. Const. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar feed info. Beleza? Ou seja, feed de informações, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Criar um array. Um array de quê? De objetos. Pronto. Por quê? Aqui é um objeto que a gente tem. Beleza? Então, nosso JSON. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem um objeto. A gente precisa colocar as propriedades e os valores. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, a gente não vai usar, pessoal, tipo, como é que eu posso falar? A gente não vai usar aqui imagens mesmo aqui, tá? Do nosso computador. Eu vou usar links, eu vou pegar as imagens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar URL para me pegar as imagens. Mas você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui, ó, em SRC, new folder, aí você coloca images, tal. Opa, vou colocar minúsculo, tá? Então, images. E aqui dentro você joga as suas imagens, beleza? Aí aqui, vamos criar nossa propriedade. Eu vou colocar source, ou beleza, a fonte ali da nossa informação. Se você for usar a imagem aqui do seu próprio computador aqui, tá? Então você imagina que você jogou as imagens aqui. Então como é que você faz? Você coloca simplesmente /, você vai acessar o seu diretório. Nesse caso aqui, ó, você tem que ir em images / a imagem. Só que eu não vou fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar imagens externa, tá? Então por isso eu vou usar link, beleza? Então perceba o seguinte, a gente tem aqui a nossa source, que no caso seria a nossas imagens aqui, ó, beleza? Então a gente tem a imagem. Quem que a gente tem mais aqui? A gente tem os likes, beleza? Que seria aqui, ó, no caso, aqui, ó, 43 likes. Então, nessa imagem aqui, nesse feed, a gente tem 43 likes, beleza? Perceba que aqui ele mostra um play aqui, ó. Então, isso significa que é um vídeo. Já esse aqui, ó, é outro vídeo. Já esse aqui, ó, apenas um coraçãozinho. Então, isso significa que é uma foto e esses dois são vídeo. Então, olha só, a coisa faz sentido. Então, eu preciso agora, eu tenho minha source, que é o caminho, beleza? Ou seja, o caminho das minhas imagens. E eu vou colocar likes. Que esses likes aqui é o quê? É uma propriedade que tem ali a quantidade de like, beleza? Quem que a gente tem mais? Os comentários, tá? Então, a gente tem aqui nossos comentáriozinhos aqui, ó, beleza? Ó, 29, aqui tem 43 comentários. Opa, aqui, perdão, pessoal, aqui, ó, 3 comentários, 10 comentários, tá? E os likes, no caso, 43 likes, tá? Ok, então a gente tem aí, ó, quantas propriedades? A gente já tem 2 propriedades. Quem que a gente tem mais? Comentários, então, comments, tá? Que é de comentários. Beleza? Ok. A gente tem mais uma propriedadezinha que é isso aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Is video. Eu vou colocar aqui is video. Beleza? Isso aqui, pessoal, esse is video vai ser uma propriedade e ele vai ser atribuído a ele um valor booleano, true ou false, tá? Então eu já vou até colocar aqui, ó, true. Beleza? O que seria isso aqui? Perceba que se eu passar a minha mão aqui, ó, tá vendo? Ele tem um triângulozinho aqui, ó, beleza? Então, se esse link aqui, tá? Essa for true, no caso aqui, ó, na propriedade is video. Se ele for true, então eu vou colocar ele, setar ele e dizer que é um vídeo. Então eu uso esse íconezinho aqui, ó. Se não, no caso aqui, eu uso um coraçãozinho, tá? Mais na frente a gente vai ver isso aí, tá? Ok. Quem que a gente tem mais ainda? O ID. O ID é principal, porque o ID vai identificar aqui os índices do nosso JSON, tá? Beleza. Só que, vamos lá. Aqui perceba que eu tenho o quê? 6 posts. Então eu preciso duplicar isso aqui 6 vezes, tá? Então vamos fazer isso aqui. Pessoal, só lembrando que isso aqui ele vai simular como se fosse um banco de dados, tá? Se você quiser depois fazer um banco de dados para isso aqui, sem problema. Você faz seu banco de dados, beleza? Você puxa ele aqui, tá? Sem problema, beleza? Então esses valores aqui, ó, viria do banco de dados. No caso, a foto, a quantidade de like viria do banco de dados, o comentário, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui estático aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui 6 vezes, ok? Então eu vou duplicar isso aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, beleza? E vamos lá. Então, beleza? Então eu tenho 6 aqui, tá? Então 6 vezes aqui, ó. Beleza? Perceba o seguinte, vamos colocar aqui os nossos IDs. Então 0. Só lembrando, pessoal, que aqui é um array que a gente tá usando. Então ele sempre começa do índice 0. Beleza? Então 0, tá? 1. Vamos colocar 2. 5. Aí você diz, ué, mas já acabou, não é 6. Sim, mas a gente começou do 0, tá? Nossos índices começou do 0. Pessoal, aqui tá sacada. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó.
no nosso source aqui, nas nossas imagens, a gente vai buscar uma foto externa. Então, o que é que você vai fazer? Você vem aqui, ó, se você não estiver usando ali as fotos do seu computador, você faz o seguinte, ó. Então, freepik.com. O Freepik, ele é um site, tá, pessoal, que ele fornece pra gente imagens grátis, beleza? Então, sem a questão de direitos autorais, toda aquela coisa, tá? Então, você vem aqui em fotos, beleza? Ou em vídeo também, se você colocar em vídeo, é claro que você tem que alterar a tag, tá? Colocar a tag lá de vídeo, beleza? Então, perceba que essas fotozinhas aqui, que tem essas coroas aqui, ó, tá? Elas são paga, beleza? Essas que não tem são livre. Então, essa aqui é livre, então já vamos pegar aqui, ó. Clica com o botão direito em cima da imagem, vem aqui, ó, copiar o endereço da imagem, tá? Então você vem aí e cola aqui, ó, beleza? Então aqui tá o nosso link, ou seja, a URL, beleza? Só lembrando que isso aqui pode mudar, tá, pessoal? Se em caso o servidor, que é onde essas fotos tá armazenada, mudar, isso aqui você pode perder informação aqui, tá? Isso é muito importante. Vamos pegar mais foto, tá? Então vamos procurar outra foto aqui, tá? Bem interessante. Esse cachorrinho aqui, ó, e esse gato, tá? Bem legal. Vamos copiar, ó, copiar o endereço da imagem, beleza? Vamos colar aqui, beleza? E é o seguinte, pessoal, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, tá? E depois a gente volta, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui, a gente tem nossas informações aqui, tá? Nossas fotos, o caminho das nossas imagens, beleza? E aqui a gente vai colocar nossos likes. Aqui eu vou colocar 45 likes, vou colocar 6 comentários. Aqui vai ser um vídeo, tá? Se ele tiver true, é um vídeo, beleza? Aqui eu vou colocar 34 likes, aqui eu vou colocar 8. Ok, pessoal, então aqui a gente acabou de quê? A gente criou aqui o nosso JSON aqui, tá? O nosso array de objetos, beleza? Onde vai armazenar as informações. Onde eu tenho aqui uma foto, beleza? Um feed, ou seja, um post com a quantidade de like, de comentário, é um vídeo, tá? Beleza, aqui já tem outro post, tá? Então isso aqui se fosse de um banco de dados, tá? Aqui a estrutura ia ser um pouco diferente, tá bom? Mas essas informações aqui, em vez de ser estática aqui, isso aqui vinha de um banco de dados, tá bom? Então você pode criar também, para fazer testes, usar suas API aí, se você quiser. Fazer uma API para isso aqui, claro, fica à sua disposição. Pronto, essa parte aqui, pessoal, dos feed, a gente terminou, beleza? Então, eu vou até fechar aqui. Tá, então a gente tem aqui, ó, a gente já preparou essas imagens, claro, tá? Com essas quantidades aqui, beleza? Esses ícones a gente vai usar o React Icons, depois a gente vai ver na próxima aula. Bacana. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui agora? Perceba que a gente tem aqui, ó, olha só isso aqui, ó. A gente tem links. Então, a mesma coisa. Imagine eu usar, pessoal, esses links, tá? Esses links dentro do meu componente, tá? Dentro do meu componente, tá? Ia ficar muito esquisito, tá? Ficar muito esquisito. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar aqui ainda, ó, tá? Imagine que aqui é o banco de dados, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar outro JSON aqui, beleza? Bacana. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, vai fazer o seguinte, ó. Export, tá? A gente vai exportar, tá? Const. Aqui eu vou colocar info, de informações, tá? Isso, eu vou colocar assim, ó. Links. Vou colocar assim, ó, links, beleza? Que vai receber um array, de objetos também. Agora aqui tem uma sacada, vamos lá. Aqui a gente tem, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem 11 links aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem 11 links. Então o que é que a gente vai fazer, ó? Aqui a gente vai criar uma única propriedade. Vamos colocar, então, link. Vamos colocar assim, ó. Em vez de colocar, vamos colocar aqui, ó, assim, ó, link. Tá? Vamos colocar link, assim. Link, ponto. E aqui a gente vai colocar as nossas informações. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos repetir isso aqui 11 vezes. Tá? Então, é isso aqui mesmo, 11 vezes. Então, vamos lá. Ok. Então, pessoal, eu repeti aqui, ó, 11 vezes, tá bom? Isso mesmo, com uma propriedade link, beleza? Ok. Então, vamos aqui ver quais informações que a gente tem. Então, a gente tem meta, sobre, blog e carreira. Então, a gente tem meta, beleza? Meta. Então, pessoal, com isso, a gente acabou de criar, tá? Aqui nossos dados, beleza? Os nossos dados para servir a nossa aplicação. Então, a gente tem aqui, ó, como se fosse um banco de dados aqui, tá? Então, a gente tem
aqui as informações, tá? Que é o feed info, informações do feed, tá? Onde a gente tem os nossos posts com nossos likes, comentários, isso identifica se é um vídeo, se é uma foto, ok? E a gente tem outro objeto aqui, tá? O JSON aqui, onde tem os links. Então, meta, sobre, blog, carreiras, ajuda, API, tá? Então, são aqueles links, tá? Então, aqui vamos quebrar para baixo para ficar bem mais legal, tá? Então, vamos quebrar isso aqui para baixo para ficar mais profissional, para não barulhar a cabeça de vocês. Só lembrando que cada objeto é separado por vírgula, que não dará um erro, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, tá? Então, a gente tem aqui os nossos dados prontinho, tá? Para servir a nossa aplicação. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui, tá? Então, tá aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar nessa questão, tá? Então, a gente já criou aqui o nosso... a gente tem aqui o nosso header, tá? Ok. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com profile, beleza? Perceba que aqui a gente tem o nosso componente profile. Ou seja, esse profile seria o responsável por listar aqui, ó, tá vendo? Nossas fotos, beleza? E as nossas informações aqui, tá? Perceba que esses dados já estão criados, beleza? Então, é só a gente usar, tá? Então, a gente criou aqui nossos dados, tá? Então, é só a gente criar. Tá bom, pessoal? Então, nesta aula foi isso aqui, tá? Eu acho que essa aula ficou bem grande, tá bom, pessoal? Então, já deixa aquele like, tá, pessoal? Compartilha o vídeo com mais pessoas, beleza? E já deixa aquele like, se inscreve aí, tá, pessoal? Para dar força aí no canal, beleza, pessoal? Então, eu te espero na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, um abraço, valeu!